Salve, salve pessoal da Cultive, todo mundo bem? Vamos continuar de onde nós paramos? Então vambora! Olha só esse daqui. Um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar a seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a sua velocidade. Vou botar aqui. Velocidade. E você tem também a duração, né? Vou botar aqui. Duração. Espera aqui, deu uma falhada aqui. Duração. Ótimo. Daí, no seu primeiro caso, que é o caso de referência, você tem que 60 km por hora, 3 horas. E ele pergunta para 90. E aí, você tem lá a sua incógnita. Tudo certo, tudo tranquilo. A grande pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vamos analisar aqui. Bom, 60, 3, 90, Z. Aqui, na velocidade, a velocidade, ela aumentou. Correto? Se a velocidade aumentou, a duração, ela acaba diminuindo. Tudo bem? Se ela acaba diminuindo, então o sentido da nossa grandeza acaba ficando invertido. Se ele acaba ficando invertido, né, o que a gente precisa fazer? Basta que eu reescreva essa grandeza. Ah, mas como assim você vai reescrever? Vou fazer da seguinte maneira, ó, vou separar aqui o nosso pensamento aqui e vou colocar 60, 90 será igual... Olha só onde eu vou trocar, ó. Z, que é a nossa incógnita. Então, vou estar sempre trocando a posição lá na razão onde está a nossa incógnita. E o 3. Ah, mas por que você trocou isso? Porque aqui na nossa grandeza acabou ficando cada um para um lado. De um lado aumentou, de outro diminuiu. Então, sempre quando você tem isso, onde aumenta de um lado e diminui do outro, você obrigatoriamente precisa trocar lá a direção, trocar a posição lá na sua razão. Ok? Isso tem um nome, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, aqui ele manteve o crescimento em ambos os lados e aqui não. E aí eu sigo a multiplicação normalmente, né? 60 por 3 acaba dando 180 igual a 90Z. Correto? Só reescrever aqui 90Z igual a 180. Perfeito. Então, vamos lá. 90Z igual a 180. Z é igual a 2 horas. Certo? Tudo bem? Então, sempre quando tiver esse aumento, né, diferenciado, de um lado aumentou e de outro acabou decrescendo, então você faz essa troca. E essa troca de posição, ela obrigatoriamente tem que acontecer lá na razão em que se encontra a nossa incógnita. Tudo bem? Essa receitinha de bolo ela tem um motivo, a gente chama isso de grandeza inversamente proporcional. Inversa porque estão em sentidos inversos e a gente precisa inverter para que, enfim, consigamos ali chegar ao nosso resultado. Ó. Então vamos lá, pessoal. Olha essa questão aqui. Ó. Ele fala de um automóvel que no caso gastou 2 horas para realizar um percurso. Um outro automóvel, ele demorou 3 horas e teve uma velocidade de 60 km por hora. Tudo bem? Então, coloquei aqui, armei direitinho de acordo com a grandeza e eu vou me perguntar se, de fato, a grandeza está seguindo um mesmo sentido ou não, ok? Daqui
do 3 para cá, né, o tempo diminuiu, certo? Então, o tempo aqui, ó, diminuiu. Daqui, como o tempo diminui, é sinal de que a minha velocidade aumentou. Se a minha velocidade aumentou, então ficou com um sentido invertido, né, lá das minhas grandezas. Então, para isso, eu venho aqui e monto na condição invertida. Ok? 2x igual 60 vezes 3, 180. X é igual a 90. Então, descobrimos aqui que 90 refere-se à velocidade lá do primeiro automóvel. Então, volto a dizer, pessoal, o sentido das grandezas, você tem que conversar com a questão, não tem erro. Se os sentidos da grandeza tá, de fato, indo na mesma direção, tá, estão os dois aumentando ou os dois diminuindo, então ela é diretamente proporcional. Agora, os sentidos estão invertidos, eu venho aqui na razão onde está a nossa incógnita, troco a posição para que, enfim, eu consiga colocar numa mesma direção e resolver da maneira que eu já conheço. E isso vai, de fato, nos levar para uma equação de primeiro grau e é rapidinho, você consegue encontrar aquela incógnita. Essa é a diferença entre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Totalmente aplicável. Então, toma muito cuidado na hora de você armar a sua regra de 3. Presta atenção nesse detalhe, porque às vezes esse pequeno detalhe, como ferramenta, pode prejudicar a sua questão na hora de uma avaliação. Tá bom? Então, fica por aqui a nossa atividade de razões e proporções e te vejo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.